A paz do Senhor aos nossos amados irmãos. É mais uma vez um prazer estar aqui para discutirmos sobre a palavra de Deus, em especial sobre a revista de escola dominical. E nós, nesse trimestre no Ministério de Madureira, estamos estudando sobre o livro de Jeremias. Nós chegamos à quinta lição. E o tema é atributos indispensáveis de um profeta. E o autor levanta 3 atributos, existem outros, é claro, mas ele levanta 3 atributos aqui indispensáveis, que está exatamente nos itens 1, 2 e 3, e aí com os seus subtópicos. O autor da revista abre esse tema com um textuário até um pouco estranho, aparentemente, se você não fizer uma análise. Diz assim: não tomarás para ti mulher, nem terás filho nem filhas neste lugar. Jeremias 16, 2. E aí você pergunta, o que tem a ver isso com o atributo de um profeta? O primeiro atributo de um profeta é obedecer a palavra de Deus. Essa foi uma palavra. Por que esse versículo está aqui? Porque Jeremias foi obrigado a obedecer uma palavra de Deus. Olha, o sonho de todo homem, toda mulher é um dia casar, ter filhos, ter o seu lar. Mas Deus disse a Jeremias: aqui você não vai casar e você não vai ter filhos, você não vai formar um lar. E o ministério de Jeremias é longo, cerca de 40 anos. Então, só aí são 40 anos sozinho, solitário. Jeremias é um homem que foi chamado para a solidão. Nunca ficou vendo resultados do seu ministério, de conversões, de crescimento, e vivia sozinho, não tinha uma esposa para dialogar, para namorar, para amar, para passear, não tinha filhos para abraçar, para brincar, para criar. É um homem solitário. Mas Deus tinha um propósito nisso. Jeremias era um homem que ia passar por um caminho de muito sofrimento. Estava diante de uma sociedade destruída e que veria sobre essa cidade, sobre essa nação, uma destruição total, como ele pôde ver no final do seu ministério, a cidade ser completamente destruída. Então Deus tem os seus propósitos, né? Deus deu essa palavra a Jeremias porque já sabia o final que ia ser Jerusalém, a destruição que seria Jerusalém. Então ele preservou, na verdade ele estava preservando. Mas Jeremias vai, aqui nesse texto, já nos diz o primeiro atributo de alguém que quer servir a Deus, de alguém que quer ser algo ou alguém na obra de Deus, fazer a obra de Deus, participar do reino de Deus trabalhando. O primeiro atributo é obediência. Você descobre a maturidade numa pessoa muito mais do que pelos seus anos de vida e pelos seus cabelos embranquecendo. Você descobre a maturidade num homem ou numa mulher quando você vê nele um espírito de obediência. Se não houver espírito de obediência, não há maturidade, não há crescimento espiritual, não há conhecimento de Deus. Obediência é sinal de fé, é sinal de maturidade, é sinal de conhecimento de Deus, é sinal de que são pessoas que crescem no conhecimento de Deus. Então, discuta com seus alunos sobre esses atributos. Eu estou abrindo um aqui, que é obediência. Esse é imprescindível. Você não tem como sair disso aqui. Discuta com ele, isso que eu estou falando, sobre o que é obediência, né? E eu coloquei aqui, é fé, né? É maturidade. E aí vem outros pontos que eu queria que você levantasse com o seu aluno e discutisse com ele.
Então, para você, um dos atributos, aqui não fecha todos os atributos. Eu vou trabalhar 4, que é os 3 estão aqui, e um que eu coloquei, que é a obediência. Mas levante atributos com esses atributos que nós devemos ter como servos de Deus. Ah, não, eu não sou profeta, eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Não, não. Atributos para ser um servo de Deus. Né? Você, como servo de Deus, você é um instrumento de Deus, você é um profeta de Deus. Então ele trabalha aqui, o autor trabalha também um outro atributo, coragem. A Bíblia, lá em Apocalipse, relata vários tipos de pessoas que não entrarão no reino de Deus, que não terão seus nomes escritos no livro da vida, que não herdarão os céus. Entre eles, fala de adúlteros, de homicidas, e fala também dos medrosos. Pessoas medrosas. Que medo é esse? É aquele cara... E que coragem é essa? Medo e coragem. O que é isso? É coragem de ser um valentão, que tira a camisa, mostra o peito e dá soco num no outro? Que coragem é essa? Essa coragem não tem nada a ver com valentia física. Essa coragem fala de estar disposto a obedecer à voz de Deus, a ser fiel a Deus. Para obedecer à voz de Deus, nós temos que ser corajosos. Para você obedecer à palavra de Deus, você precisa ser corajoso. O medroso não tem como obedecer à palavra de Deus. Então discuta isso com seus alunos. O que é obediência? Que é um dos atributos para servir a Deus, para ser um servo de Deus, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. Eu disse obediência. Então discuta com eles sobre a obediência, do que eu já tenho falado aqui. Discuta com eles sobre o que é coragem. Que coragem é essa? Mas tem muita gente na igreja metida valente. É um valente fisicamente. Essa coragem que a Bíblia nos chama, que havia em Paulo, que havia em Moisés, esses homens eram homens mansos. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. Mas, por outro lado, foi o homem que desafiou Faraó, desafiou o exército de Faraó, a nação mais poderosa do mundo, conduziu um povo rebelde pelo deserto, atravessou o Mar Vermelho. Que coragem é essa? Era valentia física? Não. Era a coragem de obedecer à voz de Deus. Discuta isso com o seu aluno. Amplie essa visão sobre coragem dentro de uma visão teológica e espiritual. Nada de valentia física, mas disposição de ouvir e obedecer à voz de Deus. Escuta isso com eles. Uma outra questão no item 2, característica que o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, servo de Deus, o cristão deve ter: falar a verdade. Amados, discuta com o seu aluno se eles estão falando a verdade. Passamos uma discussão entre nós. Estamos falando a verdade? Que verdade é essa? É a palavra de Deus. Falar a verdade no dia a dia e falar a verdade principal, que é a palavra de Deus. Quem se dispõe a ser um verdadeiro cristão, quem se dispõe a ser um homem, uma mulher de Deus, um profeta de Deus, uma profeta de Deus, tem que ter a verdade na sua boca. E qual é a verdade? É a Bíblia. Se você não estuda a Bíblia, você não tem a verdade na sua boca. Se você não para ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ler a própria Bíblia e ler livros sobre a Bíblia para te orientar e ajudar, você não tem a verdade nos seus lábios, né? A verdade aqui discute a questão ética de falarmos a verdade no dia a dia com as pessoas, mas a verdade aqui também de ser um profeta de Deus é a verdade de conhecermos e possuirmos a palavra de Deus na nossa boca. Essa é a maior verdade que o mundo precisa ouvir.
Consequentemente, se você tem a verdade da palavra de Deus na sua boca, a verdade ética para viver no dia a dia e não ser um mentiroso no dia a dia, você vai possuir essa verdade através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela gera essa verdade no nosso interior. Então discuta isso com o seu aluno. Um outro perfil para sermos um verdadeiro cristão, para fazermos a diferença no mundo, para sermos um profeta como Jeremias foi um homem que fez a diferença na sua geração, na sua época. Eu e você somos convidados a fazermos a diferença na nossa geração como cristãos, como servos de Deus, como profetas de Deus. Numa geração tão translocada, tanto ou pior do que a da época de Jeremias. Então, discuta isso, obediência. Pergunte aos seus alunos se eles estão sendo obedientes a Deus, à igreja, aos pais. Discuta sobre a coragem, do seu ponto de vista real, não da valentia. Coragem tem nada a ver com valentia, viu? Discuta também sobre essa questão, possuir a verdade, falar a verdade. Baseado muito mais do que em ética, é possuir a palavra de Deus. A partir do momento, você pode possuir uma ética de vida social e não possuir a palavra de Deus. Agora, é muito mais rico se você possui a verdade da palavra de Deus na sua vida. Essa palavra da verdade vai gerar em você uma vida ética, para você ser uma pessoa verdadeira. Discuta isso com o aluno. E por último, discuta com o seu aluno sobre sermos servos de Deus, homens de Deus, profetas, cristãos. Nós assumimos risco. Que risco, pastor? Risco de vida mesmo. Risco de sermos criticados. Se você não quer ser criticado, zombado, não quer correr risco nenhum, não entre no caminho de ser cristão, nem profeta, nem servo de Deus. Risco de vida mesmo, como a gente vê em muitos lugares, pessoas morrendo pelo Evangelho. Risco do que nós sofremos no dia a dia, no mundo corrupto. Por exemplo, você como um político cristão, você vai assumir risco quando você diz não à corrupção. Você como uma moça e um rapaz cristão, você vai assumir risco de ser zombado se você diz que é fiel ao Senhor Jesus e guarda o seu corpo para o casamento. Se você é um homem casado que trabalha e ao final do emprego não sai para uma farra, uma bagunça, quando recebe o salário, você corre risco de ser zombado e até deixado de lado pelos amigos. Então, como cristão, nós corremos riscos. Mas saiba de uma coisa, que nesses riscos, cada vez que nós nos arriscamos mais para sermos fiéis ao Senhor, mais comunhão nós teremos com Ele e mais estaremos com a proteção das suas mãos na nossa vida. Então discuta com seus alunos se eles estão passando por riscos como servo de Deus. Se não estão passando, então é um momento de repensar a vida cristã. Tá certo? Então está aí a nossa abençoada revista Escola Dominical, com o tema Atributos Indispensáveis de um Profeta. E eu acrescento aqui, atributos indispensáveis de um profeta, de um servo de Deus, de um cristão no século XXI. Deus abençoe a todos, muito obrigado.